querido amigo, mas independente de ser meu querido amigo, um dos grandes cientistas brasileiros de nível internacional, apolítico, vou logo dizendo, para começar, não é homem de partido político, não é homem de se meter em política, porque nunca quis. O problema dele, a vida dele é dedicada à ciência. Dedicada à ciência. E Badaró foi subsecretário de saúde aqui no primeiro governo de Rui Costa. E foi um dos responsáveis, e muitas vezes ele esteve aí na Rádio Metrópole conversando comigo, pelo combate contra a dengue, chikungunya e zika. É um homem que, ao mesmo tempo, estuda a ciência, mas também tem uma grande abertura para a tecnologia. Ele tem a capacidade de usar mecanismos de ponta para ajudar no combate à saúde, à defesa da saúde pública. Eu me lembro, inclusive, quando aí, na época, no auge da chikungunya e da dengue, ele colocava os inspetores que iam visitar com mecanismos que transmitiam diretamente para a Secretaria de Saúde os dados, permitindo identificar as áreas de foco principal. E com essa identificação, ele tinha certeza de que a ação que o governo ia fazer era uma ação dirigida para onde o problema estava. Agora, ele já está no Cimatec, o SESI Cimatec há algum tempo, do governo do Estado, para ajudar no combate ao coronavírus. Assumiu a direção aí, o comando do Hospital Espanhol, faz parte do Conselho Científico do governo. Portanto, é uma pessoa que tem todas as características para falar e falar com tranquilidade, sem nenhum viés de ordem político-partidário, e nos dizer coisas que nós precisamos ouvir. Nós, eu digo, nós cidadãos e nós governo também. Não é? Porque nós não estamos aqui, nem ele lá no trabalho dele, nem eu aqui, somente para ver coisa boa e dizer que está tudo bonitinho. Ontem, Badaró esteve aqui, como está todos os dias, para a honra da gente, para a minha honra pessoal, para a honra da Rádio Metrópole e nossos ouvintes que adoram ele. E fez umas declarações que foram usadas indevidamente. Eu conheço a história, sei, e por isso eu vou agora conversar com esse meu querido amigo Roberto Badaró, tendo feito essa introdução, que é só por uma questão de justiça. Eu não estou querendo ser bonzinho, nem estou querendo puxar seu saco, você não precisa. Mas uma questão de justiça. A gente tem que contextualizar as pessoas, os méritos dela, o trabalho dela, que não pode ser jogado no lixo porque fulano achou isso, porque é aquilo, porque o objetivo tem nada disso. Então, com esse preâmbulo mais do que necessário, por uma questão só de justiça, eu dou bom dia ao meu querido amigo, a quem admiro muito, professor doutor Roberto Badaró. Badaró, bom dia, você está bem, continua se cuidando? É a primeira pergunta que eu faço a você. Bom dia, Mário. Estou me cuidando e com uma felicidade que vou lhe invejar. Ontem eu tive o prazer de ver a Alice. Foi ver? O prazer de longe, no distanciamento. Lá com a avó, aquela criança linda, uma esperança para o país. Isso, viu? Os jovens que estão nascendo. Lara, felicíssima. De longe, eu mandei 2 beijos, um meu e o outro seu, que você me pediu. Eu disse, olha, eu estou aqui transmitindo esse beijo para você. Ela ficou muito feliz. A criança é linda, Mário. Linda, 3,4 kg. A Alice é danada. Você realmente coloca mais uma esperança, né, no país, que os jovens, esses jovens aqui transformarão mesmo a nova sociedade, e que a gente vai poder e tem que educá-la com
realmente a melhor formação possível. Mário, obrigado pela sua introdução. Eu realmente fiquei meio chateado, não porque o que eu disse teria qualquer impacto. Eu sou um testemunho vivo do esforço que o governador e o secretário de saúde estão fazendo para combater essa epidemia. Senão, não estaria ao lado deles. Quando a gente fala essas coisas, é para que a gente faça uma análise. A regulação tem uma quantidade de pessoas trabalhando também muito. Quando eu chamei a atenção, foi para dizer, olha, precisamos mudar a estratégia, verificar que maneira fazer. O governador colocou dentro do laboratório central, para diminuir esse problema, ele colocou o SAC, as melhores profissionais da área de TI, para poder agilizar esses resultados. O secretário tem incessantemente trabalhado para ver como é que acomoda os doentes que não são de Covid em outras UTIs, tentando aumentar a velocidade de colocar esses pacientes nos hospitais. Então, quando pessoas fazem uso disso achando que vão fazer uma ruptura, não, eles vão fazer uma amizade mais forte entre mim e o governador. Então, as pessoas têm que compreender que combater o coronavírus não é uma tarefa difícil. Da mesma maneira que tem emissoras de rádio e televisão que só querem anunciar as derrotas do corona, tem pessoas que, como você e outras empresas, outras rádios e emissoras, que querem anunciar o que as pessoas estão tentando fazer para combater o coronavírus. Então, eu estou esclarecendo isso ao governador, que estimo ele demais, que jamais, em tempo algum, quem jogasse qualquer coisa, a minha amizade com ele é muito forte, e com o secretário, que tenho muito carinho, e sou testemunho do que estão fazendo. Então, o que eu quero dizer é que combater o coronavírus junto com todas outras doenças não é fácil, Mário. É uma tarefa hercúlea, porque as doenças continuam, as outras doenças estão continuando, e o coronavírus está somando em cima disso. Então, duplica o esforço do governo para isso. Então, eu gostaria de esclarecer, e você já disse aí, eu não sou político, não tenho interesse nenhum em ser político, minha vida é dedicada mesmo à ciência e aos pacientes. Eu atendo doente todo santo dia, mano. Todo dia eu atendo, vou atender hoje. E realmente tenho visto a dificuldade que as pessoas estão tendo para fazer diagnóstico, as dificuldades que as pessoas estão tendo para ter acesso na clínica privada, em todos os locais, para ter acesso o mais rápido possível, porque todos estão trabalhando. Os serviços de hospitais privados, todos eles estão trabalhando na tentativa de melhorar a sua capacidade de atenção aos pacientes que estão sendo acometidos pelo coronavírus. Mas eu tenho certeza que nós estamos vencendo isso. Primeiro, porque não tem falta de leito. Segundo, porque alternativas estão sendo desenvolvidas. O Cimatec desenvolveu agora algo que é realmente uma coisa que vai modificar de forma dramática essa necessidade grande de leitos de UTI. A bolha que foi desenvolvida, ela permite a gente utilizar um projeto que está sendo desenvolvido nos hospitais principais. Não é exclusivo do Espanhol, não, ele está no ICOM, está no Ernesto Simões e nos locais. A Bahia concentra 60% dos casos. Salvador, quando eu digo Salvador, concentra 60% dos casos. Depois vem Ilhéus e Itabuna. Estão disponibilizando para esses hospitais essa bolha que permite retardar a intubação e até evitá-la, porque outros mecanismos de fazer oxigenação do paciente com máscaras inalantes podem ser utilizadas. Eu vou lhe mandar um vídeo mostrando um paciente, já tem 12 pacientes que se beneficiaram disso, mostrando um paciente que ele estava com uma oxigenação de 80, 60, fatalmente ele iria para o tubo.
ele não teria outra alternativa. Colocamos a bolha e colocamos essa máscara inalante nele, uma máscara realmente positiva, a saturação dele em poucos minutos foi para 100%. Esse doente não foi entubado, como os outros também. Então, essa é uma esperança grande, isso é um trabalho muito grande do CIMATEC e tem todo o apoio do governo, todo o apoio, abre as unidades e coloca. Então, é isso que a gente tem que se fazer, Mário, ser proativo, ir para frente, porque eu tenho certeza que isso vai passar. Mas a sociedade terá que mudar o seu comportamento, a sociedade terá que entender que vai reabrir. Essa reabertura. Ela é necessária, mas ela tem que ser feita de uma forma responsável, como eu disse ontem, com uma nova normalidade. A nova normalidade é reestruturando a maneira com que as pessoas socialmente se integram. Então, isso, para mim, é fundamental. No programa ontem, eu fiz uma live e falei detidamente sobre isso por 1 hora, e eu mostrei que o programa foi feito desse retorno à normalidade, uma nova normalidade. Curiosamente, nos Estados Unidos, a primeira coisa que eles fizeram é manter a abertura dos trabalhos essenciais. Então, supermercado, farmácia, coisas essenciais abertas, mas com rigor de frequência, poucas pessoas, distanciamento social, todo mundo de máscara, e as pessoas trabalhando nessas instituições que estão abertas com tarja vermelha, né? Ele só está aqui porque as pessoas não podem morrer de fome nem deixar de comprar seu remédio. Agora, os Estados Unidos passa para a segunda. Você sabe qual é a segunda? Abertura de parques, locais públicos. Pessoas ficaram, mas é um absurdo? Não, não é um absurdo. As pessoas que estão trabalhando nesta primeira fase de trabalhos essenciais passam a semana inteira e não têm um lazer, voltam para casa para ficar no lockdown. Então, a sensação que elas têm de ter trabalhado, de ter seu fim de semana, está fazendo com que as pessoas percam a capacidade de trabalhar, fiquem mais tristes. O americano fez uma análise, 40% caiu a produção desses locais que estão abertos, porque as pessoas não estão dentro do seu lazer. Então, ele abriu o lazer para que dê força às pessoas, para que elas possam ter mais ânimo para manter esse trabalho. E quando ele abre esse lazer, ele faz toda uma regra. E essa regra é uma regra interessante. Primeiro, a base número 1, redução do número de pessoas. Não se pode mais abrir um estádio de futebol, que eles vão abrir estádio, vão fazer isso, com a lotação completa. Por exemplo, o estádio da Fonte Nova, se fosse aberto com lotação de 50, 60 mil pessoas, ele pode estar no estádio. Não pode mais. Vai ter que fazer um distanciamento. Eu vi uma foto que vou lhe mandar, logo depois do século XVIII, quando começou a epidemia de gripe, dos episódios, o Maracanã lotado por todas as pessoas de máscara, por causa da epidemia de gripe. Então, essa nova normalidade se inspira no passado também. Então, muito provavelmente, a gente vai abrir as coisas, mas as pessoas vão ter que usar máscara, vão ter que ter distanciamento social. Então, eu acho que esse que é o grande trabalho da sociedade para um retorno responsável, como você tem batido aí. Não abrir a cancela para emanar das pessoas, pode voltar e fazer o que quiser. Então, Mário, eu lhe agradeço esse espaço para esclarecer isso do meu governador, que eu quero muito bem, e do secretário de Saúde. Pois é, Badaró, e engraçado, eu estava vendo umas fotos antigas, você falou aí, quando teve a gripe espanhola, a mudança na moda, né? As mulheres passaram a adaptar, fazer uma coisa engraçadíssima, interessantíssima. As pessoas deviam pesquisar, é só na internet que você vê. A moda se adaptou, né? Os chapéus eram feitos de uma forma de ajudar na proteção, além da máscara. E os vestidos... Apareceu o chale, porque a mulher colocava o chale. Pois é.
Então é uma forma interessante. Não, eu acho que esse corona também vai influenciar muito. E o americano já não está chamando de máscara facial, ele já está chamando de cobertura facial. Quer dizer, Agora, garoto, uma pergunta aqui é o seguinte: pergunte se após a máscara estiver limpa e seca, colocar no micro-ondas, estarei esterilizando ela? Oh, meu Deus, não precisa essa invenção. Você corre o risco até de queimar a máscara, de tocar fogo na sua casa. Não, não há necessidade. Infelizmente, Passando ferro resolve, não passa não? Não resolve? resolve, mas não precisa, Mário. A lavagem com detergente simples, né, com a água sanitária, é suficiente. Esse vírus, ele não é um vírus que tem dificuldade de ele ser esterilizado. Ele morre com uma série enorme, mais de 100 tipos de biocidas diferentes. Nós citamos a Anvisa e os órgãos reguladores citam aqueles mais comuns que já são conhecidos. O mais comum de todos de uso diário é a água sanitária mesmo. Só que muitas pessoas estão fazendo bobagem, estão pegando a água sanitária e misturando com álcool. Isso é um perigo, pode fazer uma reação química, né? A água sanitária é hipoclorito de sódio, o hipoclorito de sódio tem valências eletrônicas bastante rápidas de serem trocadas, então a reação pode se fazer em segundos, quando se coloca, por exemplo, álcool dentro. Então, é suficiente só a água sanitária diluída 1:10, né? É suficiente. O álcool é suficiente também. Então, na verdade, existem já dióxido de carbono, até o ozônio sendo colocado com a pressão correta faz. Então, não precisa se utilizar, evidentemente, nenhuma coisa especial. Ao lavar sua máscara direitinho, passar o ferro normal, ela está limpa, a sua máscara de pano. Evidentemente que as máscaras... Aí tem uma pessoa que pergunta, sabão não resolve não, sabão e água tem que ter o água. Sabão e água resolve. Uma das recomendações do programa de nova normalidade de Miami se você não tem, olha que recomendação, se você não tem disponibilidade desses detergentes recomendados, se você pegar sabão e colocar uma xícara de sabão em 10 litros de água, ele é suficiente para você fazer a higienização do chão da sua casa. Então, mostrando que o vírus é muito sensível. Então, não precisa dizer, eu não tenho isso, não. Sabão, normal, com água, limpo. É importante a limpeza diária e consecutiva. Alva Vasconcelos, bom dia. Transmita meu parabéns para o doutor Badaró. Que Deus conceda paz, saúde e muito amor para envolvidos nessa batalha. E Everton Cruz, como controlar a situação do vírus se tivermos não testados assintomáticos entre as pessoas que voltarem a circular e transitar durante a retomada? O distanciamento e a máscara são suficientes? O distanciamento e a máscara são suficientes. Na verdade, nós não temos ainda a informação completa sobre a capacidade que tem o assintomático de transmitir o vírus. Obviamente, e a gente não precisa de muita ciência, se uma pessoa não tem sintoma respiratório nenhum, não tem nenhuma queixa, claro que a viremia dessa pessoa é muito baixa. Então, a transmissão dessa pessoa é muito baixa, por isso que a Organização Mundial da Saúde antecipa resultados, as pessoas ficam dizendo, não, o assintomático não transmite. Lógico que ele pode transmitir. Agora, não é um paciente que está sintomático, que está expelindo massas, quantidades enormes de vírus. Então, o vírus que está espirrando, e ele está contaminando o ambiente, porque ele cai na... Então, esse é o combate fundamental que tem que ser feito. Agora, o assintomático, se nós dissermos assim, entre ele e o que está assintomático, lógico, o assintomático transmite muito menos. Eu tenho várias famílias que têm pessoas assintomáticas e que os outros não pegaram. Mas teve esse único que estava assintomático, conseguiu transmitir para todos os outros. Então, não tem que
ter essa esperança e dizer que o assintomático não transmite. Se nós não sabemos, a medida tem que ser feita de forma universal. Deu positivo, vou agora dizer que é uma coisa que está acontecendo muito. Deu positivo um PCR, a pessoa está assintomática, o que tem que se fazer é confirmar mesmo que esse teste é positivo. Nós temos muito problema de falso positivo, que é inerente a qualquer teste. Então, vamos confirmar. Confirmando, a pessoa deve receber um tratamento precoce, que esse tratamento precoce é um tratamento que é feito no intuito de diminuir carga viral, no intuito de proteger o processo inflamatório, no intuito de não deixar haver os problemas da coagulação, fazer isso antecipado. Essa é uma estratégia de sucesso grande e, na verdade, também manter o distanciamento. Em geral, eu estou recomendando aos meus clientes que não faça por menos de 21 dias, porque é o tempo em que você consegue manter. Eu testei os pacientes, ele positivo, depois com 14 dias ele continua positivo, mas depois de 21 dias o PCR fica negativo e ele começa a fazer um anticorpo. Aí você vai dizer, não, mas a capacidade dessa pessoa transmitir é muito baixa, para não dizer zero. Então, a gente precisa prestar atenção a este fato que é importante. A outra coisa, Marco, que eu queria chamar a atenção, estou me usando, olha, eu agora acho que eu vou deixar de aparecer no seu programa. Eu não vou mais... Sabe o que as pessoas fizeram? Sabe o que as pessoas fizeram comigo, Mário? Sabe o que fizeram comigo? Pegaram minha receita e colaram na farmácia com a prescrição da ivermectina, dizendo que eu estava recomendando ivermectina profilática. É mole isso. Eu nunca disse isso, porque se fosse assim, eu estaria negando o meu conhecimento sobre a fisiopatogenia do vírus. A ivermectina, como várias outras drogas, tem 280 drogas testadas. Agora, a bola da vez na moda é a nitazoxida, que é um medicamento para tratar ameba, para tratar uma série de coisas. Todos esses antiparasitários, ele interfere numa protease do vírus. Ele não mata o vírus, ele impede que o vírus se replique. Ele não tem ação como tem ação o hipoclorito de sódio, como tem ação os biocidas. Ele tem a ação de não deixar o vírus entrar na célula, porque ele só se replica dentro da célula. Então, não adianta nada você tomar um remédio que você não esteja infectado. Você vai ficar vendo prevenção para a vida toda. Então, estou me usando para isso. Não, o doutor Badaró disse que tem que tomar ivermectina que você não pega corona. Aí está difícil. O Badaró tem uma pergunta. Eu vou debitar isso. É só que fica inventando. Me diga o seguinte, tem um ouvinte que pergunta, o suor transmite o vírus? Uma boa pergunta, excelente pergunta. Eles fizeram um estudo, mostraram que em várias secreções orgânicas podem ser transmitidos. Um indivíduo na China mostrou que isolou, tem um PCR positivo do suor do paciente. Por isso que as medidas de EPI têm que ser medidas realmente em que sejam capas impermeáveis para que até esse contato. Mas não se configura esse fato dessa demonstração de que aquele vírus está viável. Então, é a demonstração, como nas fezes também tem sido demonstrado. Então, toda vez que nós fazemos proteção contra um agente infeccioso, é básico proteger contra as secreções do corpo humano. Porque o ouvinte que está perguntando, ele está interessado em manter relações sexuais, e mesmo sem um contato de boca, nariz, etc. E, evidentemente, que no esforço sai suor. Né? E aí ele está perguntando se é desaconselhável, é melhor ficar no jejum. Olha, essa é uma pergunta mais apropriada para a Gilda Fux, que é uma especialista, uma mulher que realmente eu admiro ela no seu programa, a capacidade que ela tem de fazer resposta a essas perguntas difíceis. Lógico que as pessoas
deve evitar mesmo, né? Evitar ter relacionamentos se há suspeita de estar com o vírus. Mas depois que passa, não há. Uma das coisas que está sendo muito discutida é por que as pessoas que estão em confinamento estão transmitindo, às vezes, a doença de um para outro, de um que pegou e passa. Elas estão transmitindo porque é impossível você manter, dentro de um confinamento, um distanciamento de 100% das pessoas por um período de tempo indeterminado. A um determinado momento, você tem que fazer um contato. Então, a recomendação para aqueles pacientes que tiveram corona, fizeram o seu tratamento, os pacientes do meu consultório me perguntam isso todo dia. Doutor, quando é que eu posso ter minha vida normal com minha mulher? Ou a mulher diz, quando é que eu posso ter minha vida normal com o meu marido? Eu disse, a única maneira de você ter isso normal é repetir o PCR, ver que seu PCR é negativo, você não mais estará transmitindo o vírus. E alguns pacientes chegam eufóricos no meu consultório dizendo, já estou negativo, estou liberado. Está liberado. Então, a gente tem que falar. Não há prova de que há transmissão no sêmen, não tem ainda nada feito sobre isso. Então, não é uma doença, corona não é uma doença sexualmente transmissível. Embora botar logo esse ponto aqui, ele tem muitas vias para se transmitir, ele não precisa dessa. Badaró, meu amigo, muitíssimo obrigado. Bom dia, bom feriado para você. Amanhã a gente volta a conversar, viu? Bom dia, agradeço por seus esclarecimentos ótimos. Bom dia para você e eu quero que você bote uma página musical, algo para Alice. Você faça o favor de botar aí uma coisa bonitinha para Alice. Vou fazer sim. Grande abraço. Vamos ao intervalo comercial depois desse